Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Matemática com o Tio Jeff. E hoje o nosso assunto vai ser estatística e probabilidade, certo? Vamos fazer um apanhado aí geral aí sobre os principais tipos de coleta, organização, interpretação de dados, medidas e tendências centrais, enfim. Mas o que é a estatística e para que serve? Então, a estatística é a parte da matemática que estuda os métodos para coletar, organizar e analisar dados de diferentes áreas, visando as tomadas de decisões, certo? E seus principais tipos de coletas, né, são aí a população e a amostra. Aí tem aqui um quadrozinho aqui para ilustrar, né, o que seria população e amostra, né? Então, quando falamos de coleta de população, significa um, um total, certo? A população é o conjunto de elementos que queremos pesquisar e apresentar alguma característica comum, ou seja, é o todo, certo? E a amostra é um subconjunto, ou seja, daquela quantidade total eu retiro apenas uma parte, né, que tenha características semelhantes aí com a população e faço a pesquisa em cima dela para, para chegar aí no resultado, certo? Está definido aqui, a amostra é um subconjunto, uma parte da população que apresenta as mesmas características da população. Ok? Vamos detalhar aqui agora cada uma delas. Um exemplo que a gente pode citar, né, para coleta aí de população é a pesquisa que o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele coleta a cada 10 anos. Né? Ele faz uma pesquisa aí com toda a população brasileira para verificar a quantidade de pessoas, né, que vive no Brasil, né, para ver se aumentou ou diminuiu a quantidade de habitantes, a qualidade de vida, né, eles fazem uma pesquisa geral, né, sobre a população no total, ok? E essa pesquisa é uma pesquisa censitária, ou seja, é aquela que o senso comum, né, que eles falam senso comum, e ela é realizada aí com toda a população, ok? E temos aqui a pesquisa com amostra, né? Que é para escolher uma amostra, é importante que ela tenha as mesmas características da população, né, como eu já havia dito antes, para que as conclusões da pesquisa apresentem resultados mais próximos possíveis da população como um todo. Esse processo de escolha da amostra é o chamado de amostragem. Um exemplo prático que eu posso colocar, né, é, por exemplo, uma campanha eleitoral para presidente, certo? Na campanha eleitoral, as pesquisas com a intenção de voto aí dos eleitores, ela tem que ser analisada, tem que ser colhida toda semana para que dê certo, ok? Porém, essas pesquisas, ela é feita apenas com uma parte desses eleitores, porque senão sobrecarregaria o sistema, muitos dados para serem analisados. Então, eles pegam aqueles eleitores, né, que apresentam aí as características aí que é semelhante à característica geral do grupo de pessoas, de eleitores, e fazem essa pesquisa em cima desses eleitores, ok? Então é isso. Essa é a pesquisa com amostra, né, ou amostragem. E agora eu vou falar aqui um pouco sobre as medidas e tendências centrais. Ou seja, nós temos três, né, que é a média, a mediana e a moda. A média, a gente pode fazer o seguinte, para a gente calcular essa média, a gente pega todos os números que foram dados e faz aí uma soma desses números e depois a gente faz a divisão pela quantidade de números que foram coletados. Um exemplo básico está aqui, né? Por exemplo, aqui foram feita uma pesquisa aqui de quatro números, certo? Então, o que faz aqui? A gente pega aqui esses números, que é o 6, o 9, o 7 e o 5, a gente faz um somatório deles, né? E desse somatório, a gente pega e divide pela quantidade de números que foram colocados. Por exemplo, o 6, o 9, o 7 e o 5. São 4 números. Então a gente pega e divide todo mundo por 4, certo? E aí a gente vê que esse resultado aqui vai dar 6 mais 9 vai dar 15. 15 mais 5 dá 20. Com mais 7, 27. Então a gente pega e divide por 4. 27 dividido por 4 vai dar aí 6,5. 6,5. Ok? Então a média que deu desse somatório aqui, né, essa divisão, é 6,5, ok?
Aí temos aqui a mediana. A mediana é o seguinte, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com ela, porque geralmente as pessoas tendem a confundir a mediana com a média, né? A mediana, ela é um pouquinho diferente. A média você vai lá, por exemplo, se eu tenho dois termos, eu pego, somo os dois e divido por 2. Se eu tenho 3, eu somo os 3 e divido por 3. Chego na média. A mediana é um pouquinho diferente. Por exemplo, o que eu tenho que me atentar na mediana? Eu tenho que verificar primeiro se a quantidade de termos, a quantidade de números que tem, se ele é par ou é ímpar. Né? Como, por exemplo, aqui nesses exemplos aqui, certo? Eu tenho aqui que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, né? Então temos um número ímpar. Quando eu tenho um número ímpar, o que que eu pego? Eu pego exatamente o número que está localizado no centro de todos esses números. Então ele vai ser aqui a minha mediana, certo? Então aqui eu tenho 3 números aqui à esquerda e 3 números à direita. Então o número que está no centro ele vai ser a minha mediana, ok? Isso quando é ímpar. Agora quando é par, o que que eu faço? Quando é par, eu vou pegar aqui os dois números, né, que estão no meio dos termos aí, dos números que foram colocados, e eu faço o somatório desses dois, por exemplo aqui, ó, 4 mais 5, e depois, como são dois termos, eu divido por 2. Aí a média aqui então ficou 4,5, ok? Então, só revisando, quando é número ímpar, eu pego o número que está no meio, né? O único número que está no meio. Quando são números pares, eu pego os dois números que estão no meio, faço o somatório deles e depois divido por 2. Aí eu chego aqui ao resultado da mediana, certo? E também temos aí a moda, né? Plausível aí ressaltar que, para a gente não confundir aí com a moda de roupa, né? Com desfile de moda, essas coisas, certo? A moda é o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui vários números, né? Um exemplo aqui está aqui, ó, 1, 2, 2, 3, poderia ser outros, né? Eu coloquei esse daqui para ilustrar melhor para vocês. Então, na moda, eu pego aqui, eu seleciono o número que está sendo mais recorrente, né? Está sendo utilizado com mais frequência. No exemplo aqui, né? É o número 2, que ele se repete mais vezes, certo? Então, a nossa moda aqui é o 2. Mas, por exemplo, se eu tivesse outros números, vamos supor, sei lá, 1, 3, 5, 5, 7, 5, 3. Então, a gente vê que o 5 repetiu 3 vezes. Então, a nossa moda seria o 5, ok? E agora, vamos falar aí um pouco sobre probabilidade. Na probabilidade, primeiro, o que seria a probabilidade, né? A probabilidade é o seguinte, a gente pega dados que a gente tem, que a gente teve no passado, certo? Faz uma comparação de todos esses dados e tenta prever aí o que pode acontecer num futuro próximo ou num futuro distante, certo? Então isso a gente chama de probabilidade, a probabilidade de uma coisa acontecer, né? Baseado em dados anteriores, ok? E para ilustrar melhor aqui para vocês, eu trouxe esse exemplo aqui do dado, por exemplo. Se eu vou jogar um dado, né, para cima, e eu quero que ele caia virado só números primos para cima, por exemplo, né, aí eu tenho uma probabilidade para mostrar para vocês com relação a isso aí. Né? Então a probabilidade ela é aqui o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Né? Como por exemplo, o dado. Né? Quantos lados o dado tem? Ele tem 6 lados, certo? Então, esse vai ser o nosso número de possibilidades. Então, eu vou ter aí no máximo 6 possibilidades, certo? Que são essas daqui. Ele pode cair tanto o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ok? E o evento, que são as estatísticas, as probabilidades que eu estou querendo, né? Que ele cai apenas com números primos. Então, desses números aqui, de 1 a 6, eu vou pegar aqui os números primos, que é o 2, o 3 e o 5, certo? Então, a minha probabilidade aqui vai ser o quê? Vai ser 3, né, que é o número de eventos, dividido por 6, que é o número possível de casos. Então, 3 sexto, que vai ser igual a 1 sobre 2, certo? E esses resultados, né, eles podem vir tanto na forma de fração, de porcentagem ou de números decimais. Como, por exemplo, um terço, um meio, né, ele pode ser representado como 50% ou como 0,5.
ok? Agora, temos aqui também um outro exemplo para finalizar, né? Essa questão da probabilidade. Um exemplo bem prático aí no dia a dia que a gente pode utilizar é quando, né, temos aí o nosso time, vai jogar e a gente quer saber a probabilidade, né, desse time vencer, ou desse time empatar, ou desse time perder, né? Porque o que acontece? Quais são as probabilidades, né, que tem dentro de um jogo de futebol? Ou o time ele vence, ou o time ele perde, ou então acontece um empate entre os dois times, certo? Eu peguei aqui o Flamengo e o Vasco, né, como exemplo, só para a gente deixar aqui bem claro aqui. Então, eu coletei alguns dados aqui desses dois times, né, que são os 10 primeiros jogos da tabela do Brasileirão 2024. Então, aqui, fala o seguinte nesses dados, que o Flamengo ele teve um número de 6 vitórias, uma derrota e 3 empates, enquanto o Vasco teve 2 vitórias, um empate e 7 derrotas, certo? Aí jogando isso na fórmulazinha lá da probabilidade, certo? Então aqui, a probabilidade, né, a probabilidade do Flamengo vencer foi aqui, como são 10 jogos, né, 10 jogos é a quantidade total, né, as possibilidades totais que tem. Então sempre ele vai vir aqui no denominador, certo? Então 10 foram as possibilidades. Dessas 10 possibilidades, quantas foram as vitórias? 6 vitórias, ou seja, 0,6 ou 60% desses 10 jogos o Flamengo venceu. E de derrotas, né? Então, a probabilidade de derrotas, né, foram 3 em cada 10. Então, teve 0,3 de possibilidade de chances de derrota, ou seja, 30%. E de empate, né, nesses 10 jogos aí ele teve um empate, ou seja, 0,1 ou 10%. Já o Vasco teve aí, nesses mesmos 10 jogos, 2 vitórias. Então, a probabilidade de vitórias do Vasco é de apenas 0,2 ou 20%, certo? E de derrotas, ele teve 7 derrotas em 10 jogos, ou 0,7, é mesmo que 70%. E de empate, ele teve um empate, e isso significa 0,1 ou 10%, ok? E aí, de acordo com esses dados aqui, né, a gente pode fazer uma análise, né, para ver qual a probabilidade, certo, gente? Não é uma certeza, é uma probabilidade, porque a gente sabe que em um jogo de futebol tudo pode acontecer, né? Mas a probabilidade que o Flamengo tem de ganhar o próximo jogo que eles forem jogar, por exemplo, se eles fossem jogar amanhã, né, os dois, a probabilidade do Flamengo ganhar esse jogo seria aí de 60%, ok? Enquanto o Vasco ele teria apenas 20% de probabilidade de ganhar esse jogo. Então é isso. Bom, galera, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Vocês verificaram aí que a probabilidade, a estatística, ela está presente no nosso cotidiano, né? Em praticamente tudo que a gente vai fazer, certo? E aí eu sei que vocês deveriam estar esperando aí, sei lá, eu falar de mais cálculos matemáticos para chegar a alguns resultados e tudo, certo? Porém, esse vídeo aqui eu fiz mais demonstrando aqui algumas qualidades, né? Um apanhado mesmo geral, né? Sobre estatística e probabilidade. Quem sabe aí, os próximos vídeos, né? Eu posso detalhar um pouco mais aí para vocês o que seria aí cada um desses cálculos, como é que a gente chega, né, à conclusão de cada resultado aí de estatística e probabilidade, ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Já deixa lá o seu like lá, compartilhe aí com todos os seus familiares e amigos para que esse vídeo ele chegue na maior quantidade possível de pessoas, certo? E um abraço, até o próximo vídeo.